Olá, meus queridos alunos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o balanceamento. Esse assunto, esse conteúdo, na verdade, vocês já aprenderam, né, no ano passado, no final do ano passado, mas é super importante nós retomarmos esse conteúdo, porque nós vamos precisar do balanceamento para mais adiante um pouquinho, né, fazermos o cálculo estequiométrico, tá? Ou a estequiometria. Bom, o balanceamento, então, pessoal, nós vamos fazer, né, pelo método de tentativas, tá? Então, aqui eu coloquei uma introduçãozinha, né? Em uma reação química, a estrutura dos átomos, enquanto elementos químicos, ficam inalterados, tá? Então, na reação química, se tu tem carbono no teu reagente, tu vai ter carbono no teu produto final. A estrutura do teu átomo, né, o tipo de átomo não vai mudar. O que ocorre numa reação? Um rearranjo, uma reorganização desses átomos, tá? Os átomos de um elemento não se transformam em átomos de outro elemento. Então, como eu havia explicado anteriormente, se tu tem carbono no teu reagente, vai ter carbono no teu produto. Esse carbono não vai se transformar em outro elemento, ok? Também não há perda ou criação de átomos novos. Então, nós vimos na última aula, né, a lei de Lavoisier, certo? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é essa transformação que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, tem uma outra questão também, né, que vai de encontro com a lei de Lavoisier no balanceamento, que é o seguinte: a massa, né, do teu reagente, ela deve ser exatamente igual à massa do teu produto. E para tu ter a massa igual, tu precisa ter as quantidades, né, desses átomos ou moléculas, enfim, o que se trata ali, exatamente iguais. Então, por exemplo, se tu tem 2 hidrogênios no teu reagente, lá no teu produto tu também vai ter que ter 2 hidrogênios, tá? Então, as quantidades, elas devem ser exatamente iguais. Então, ali, ó, eu dei um exemplo de equação balanceada, né? Que ali é o carbono mais o O2, formando então o CO2. Como é que eu sei que está balanceado? Pelo número de reagentes, né, e de produtos. Então, ali tu tem um carbono no reagente, um carbono no produto. 2 oxigênios no reagente, 2 oxigênios no produto. Então, eu sei que está balanceado, né? Não tem átomo faltando ou sobrando ali. E ali, ó, um exemplo de não balanceada, ali tem o seguinte, ó, H2 mais O2 formando H2O. Eu tenho no reagente 2 hidrogênios, no produto 2 hidrogênios. Porém, no oxigênio ali, eu tenho 2 no reagente e só tenho 1 no produto. Então, pessoal, este oxigênio, que eu tenho 2 no reagente e só 1 no produto, ele não pode ter sumido, tá? Então, ele não pode desaparecer simplesmente. E se vocês fizerem um outro cálculo a partir desta equação não balanceada, vocês vão ver o seguinte, que no meu reagente, somando todos os reagentes, eu tenho ali 34 gramas, tá? Já no meu produto, eu tenho 18. Então, a massa do reagente e a massa do produto não estão de acordo com a lei de Lavoisier e tem que estar, tá? Então, por isso que eu preciso fazer este balanceamento. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos para o método, né, utilizado para fazer esse balanceamento, que se chama, então, né, método das tentativas ou acerto de coeficientes. Então, o próprio nome já está dizendo, tentativa, tá? Então, aqui nós vamos ir jogando de maneira, é um quebra-cabeça, tá? Não sei se vocês estão lembrados, né, desse conteúdo do ano passado, mas é um quebra-cabeça ali. E para a gente fazer este balanceamento,
tem uma ordem, né, que torna mais fácil esse balanceamento, que a gente chama o macho, né? Então, o que é o macho? O macho, nós vamos seguir a ordem. Primeiro, nós vamos iniciar olhando, né, os metais, fazer o balanceamento dos metais que tem na equação. Posteriormente, os ametais, tá? Depois, o carbono, né, que também é um ametal, mas aqui, então, nós vamos deixar carbono, hidrogênio e oxigênio por último, tá? Então, se tiver um outro ametal, enxofre, fósforo, né? Então, a gente vai fazer desse aí. Carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio, tá? Assim, eu prefiro deixar o hidrogênio e o oxigênio sempre por último. Por quê? Porque normalmente eles estão na minha equação em maior quantidade. E se eu fizer ele primeiro, eu posso ter problema depois, eu posso demorar muito tempo tentando fazer essa equação. Então, é uma forma mais rápida da gente fazer, tá? Aqui, ó, pessoal, eu trouxe uma equação, tá? Pra gente fazer o balanceamento. O que nós vamos fazer primeiramente? Vamos seguir a regra do macho, ok? Então, primeiro eu vou utilizar o quê? O metal, certo? O M, né? Começa a macho, o M de metal. Quais são os metais aqui? O S não é um metal, o O não é um metal, né? O Na, que é o sódio, é um metal. Então, eu vou começar por ele. Primeiro, vamos relembrar, né, alguns conceitos bem básicos aqui. Primeiro, pessoal, ó, aqui, antes da setinha, eu tenho os reagentes, certo? Tudo isso aqui é reagente. Depois da seta, eu tenho os produtos. E aí, eu tenho que igualar a quantidade de reagentes igual a quantidade de produtos. Mas, para isso, tem uma regrinha bem importante aqui, que... Opa! Cliquei aqui sem querer. Que é o seguinte, eu não posso alterar o índice, tá? Bom, pessoal, então assim, vocês não vão conseguir, não pode mexer no índice, tá? Porque senão muda completamente toda a estrutura da minha molécula. E não é essa a intenção do balanceamento. O balanceamento é para ajustar as quantidades, certo? Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, o metal, tá? Que é o Na, né? Como nós já havíamos conversado. Então, o Na, aqui, ó, tem a setinha, então aqui é meu reagente. No meu reagente, só tem um Na, tá? E no meu produto, aqui tem 2, certo? Então, o que eu preciso fazer? Igualar as quantidades. Então, eu vou colocar um número aqui na frente da minha molécula, né? Que multiplicando por 1 vai dar 2, que é a quantidade que eu tenho no meu produto, certo? Então, aqui na frente eu vou colocar um 2. Certo, gente? Ó, 2 vezes 1, 2. E aqui 2 também. Beleza. Agora eu vou passar para o ametal, né? O metal eu já fiz ali. O ametal, qual que é o ametal aqui, né, da minha equação? O S, tá? O S aqui eu tenho 1 e aqui também eu vou ter 1. Então, não vou precisar fazer nenhuma alteração. Agora, eu vou dar uma olhadinha no hidrogênio, certo? O hidrogênio, aqui, ó, no meu reagente, como eu coloquei esse 2 aqui na frente, esse 2 serve para todos os átomos desta minha molécula, inclusive para o hidrogênio. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho aqui no meu reagente 2 hidrogênios. E no meu produto, também eu vou ter 2, certo? Então, eu não preciso fazer nenhuma alteração aqui. Muito bem. Vamos adiante, então. Está faltando quem? O
oxigênio, né, pessoal? Então, o oxigênio, olha só, lá no meu reagente, eu tenho aqui 2 oxigênios, né? E aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Então, 2 aqui mais os 2 desse aqui, o total de oxigênios no meu reagente são 4. E aqui eu tenho 3 mais um desse aqui, também tenho 4. Então, a minha equação assim está balanceada, tá ok? Já fiz o balanceamento desta equação. Apenas precisei colocar este 2 aqui na frente, certo? Vamos para o próximo, então? Agora não... Então, aqui, ó, também, vamos ver o alumínio, tá? O alumínio, então, é o meu metal, certo? Aqui tem 1 e aqui tem 2, ok? Então, vamos colocar um 2 aqui na frente. Beleza, já fiz o ajuste. Agora, então, vamos ver o oxigênio, tá? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Bom, aqui eu tenho uma situação um pouquinho mais complicada, né, pessoal? Porque eu tenho um número par de um lado e um número ímpar de outro, tá? Isso vai aparecer diversas vezes. Quando eu tiver essa situação de 2 e 3, o que eu posso fazer? Eu posso pensar no seguinte: 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 também é 6. Então, para resolver esse problema sem que eu precise usar fração, eu posso utilizar deste método, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, nesse momento? Eu vou colocar um 3 na frente deste O2 aqui. 3 vezes 2, 6. E coloco um 2 aqui na frente. 2 vezes 3, 6 também, tá? Então, eu inverto, ó. O que está aqui, eu coloco aqui. E o que está aqui, eu coloco aqui na frente. Bom, feito isso, o que modificou aqui na minha molécula, né? Modificou o seguinte: este alumínio agora é 4. E aqui ainda tá 2. Então, o que eu vou fazer? Cortar esse 2 e colocar um 4, tá? Então, eu apago isso aqui, tiro esse 2 daqui e coloco um 4. E agora eu ajustei, tá? Vocês viram, então, que o balanceamento, ele é, né, o próprio nome já está dizendo que o método é de tentativas. Então, nós vamos ir tentando, vamos fazendo. Se precisar cortar, riscar, apagar, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Nenhum. Agora, vamos para a próxima equação. Esta daqui é um pouquinho grande, né? Tá uma assustada, mas é bem fácil de fazer. Ó, primeiro eu vou olhar quais são os metais da minha equação. Aqui eu tenho Ca, né? Cálcio. Então, eu vou olhar esse cálcio e determinar a quantidade dele no meu reagente. Aqui eu só tenho 1. Aqui no meu produto eu tenho 3. Então, tá fácil. Boto um 3 ali na frente, certo? Fechou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A metal. Lembrando, deixem sempre o hidrogênio e o hidrogênio, né? E o oxigênio por último, tá? Vou olhar o P. Aqui no P, eu só tenho 1. E aqui, olhem só, pessoal, isso aqui está entre parênteses. E depois do parênteses tem um 2, certo? Então, este 2 eu vou multiplicar pelo que está dentro do parênteses. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente dessa minha molécula. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou olhar os hidrogênios e os oxigênios, né? Então, olhando primeiro, vamos olhar o hidrogênio aqui. Ó, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6.
e aqui eu tenho 2. Então, que número que eu tenho que colocar aqui? Que multiplicando por 2 vai dar 6? 3, né? Coloco um 3 ali. Assim, ó, gente, isso aqui é um teste mais ou menos de paciência, né? Vocês vão ter que ir passo a passo, elemento por elemento. Não dá para fazer tudo de uma vez. É bem minucioso. E agora faltou, ok, o oxigênio para a gente ver se está tudo certo. E tomara que sim, né? Porque senão a gente vai ter que mudar tudo isso aqui. Vamos olhar aqui. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8 mais 3, 11. Agora, então, aqui no reagente eu tenho 11 oxigênio. Agora eu vou pro produto, né? Ó, oxigênio, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 8 mais 3, 11. Fechou, então, o balanceamento, tá? Como eu falei para vocês no início, né, do nosso vídeo, esse conteúdo vocês já têm conhecimento, tá? Então, é só para a gente retomar, porque ele é muito importante para o cálculo estequiométrico, que é o próximo conteúdo, né? E aí, então, eu preciso dar uma retomada com vocês nisso, tá? Bom, espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido, né? Desejo a todos um bom estudo. Tem alguns exercícios, tá? Junto com o PDF que eu mandei para vocês. Aguardo o retorno desses exercícios. Qualquer dúvidas, estarei disponível, né, no meu WhatsApp, no horário de aula, tá? Podem tirar dúvidas comigo. E desejo, então, que vocês consigam, né, fazer essas atividades sem maiores problemas, tá? Então, tá, pessoal, um forte abraço a todos, né? Eu espero que isso passe logo para a gente retomar a nossa aula presencial e que eu sei que faz falta tanto para mim quanto para vocês, tá? Um super beijo e até a próxima!